Meus amados irmãos, Léo Dias faz vazar assunto sigiloso e em seguida pede desculpa a Clara Castanho pelo vazamento das informações, e a Antônia Fontinelli chega com tudo para acabar com a imagem da atriz de 21 anos, Clara Castanho. A pergunta que fica: o que Antônia Fontinelli tem a ver com esse caso? E o que o Léo Dias fez? Será que foi uma coisa absurda ou é extrema, normal e necessidade de um jornalista querer aparecer e querer ibope acima das desgraças alheias? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero tratar aqui de um assunto bastante importante que explodiu no Brasil inteiro, a respeito de uma atriz muito jovem da Rede Globo, Clara Castanho, de 21 anos. Recentemente ela passou por um momento muito difícil, doloroso, certo? Que é o parto. E ela doou seu filho, doou seu filho para a adoção, certo? E isso vazou, isso era uma informação sigilosa, e o Léo Dias, como sempre, né? Ele vazou essas informações, e essas informações explodiu sobre todo o Brasil. E eu gostaria de tocar nesse assunto a fim de deixar um recado para o Léo Dias e deixar um recado para Antônia Fontinelli, certo? Que chegou aí e julgou a menina. Eu gostaria de falar a respeito desse caso. Agora, antes de falar a respeito do assunto, vocês que já conhecem o canal, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que conheçam o meu canal secundário, Saulo Ataíde Oficial. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o Evangelho em todos os bairros da cidade do Recife e em todas as cidades do estado de Pernambuco, a fim de causar um grande avivamento, acredito eu que é o avivamento do fim dos dias, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então vá lá no meu canal secundário, Saulo Ataíde Oficial, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Meus amados irmãos, eu quero colocar aqui a notícia, certo? Da Metrópole pedindo desculpa após o vazamento dessas informações. Em seguida eu trago aqui uma carta, certo, da atriz Clara Castanho para eu poder expressar a minha opinião em cima também da declaração da Antônia Fontinelli. Preste atenção, meus amados irmãos, no pedido de desculpa da Metrópolis. O site é da Metrópolis, vocês estão vendo aqui, tem como título, é da UOL, né? Metrópolis e colunista Léo Dias pedem desculpas a Clara Castanho. É essa atriz aqui que vocês estão vendo, certo? Fala assim a matéria. Horas após a atriz Clara Castanho, de 21 anos, contar nas redes sociais que gestou e fez doação de um bebê que seria fruto de... Você sabe... O colunista Léo Dias e o portal que hospeda a coluna dele, o Metrópolis, publicaram pedidos de desculpa à artista após publicação de dados sigilosos sobre o caso. Ou seja, eles batem e depois pedem desculpa, né? Que hipocrisia tremenda desse Léo Dias e da Metrópolis, né? Eles batem e pedem desculpa de propósito. Preste atenção. Citados em reportagem sobre o tema apresentado, Antônia Fontinelli e o jornalista Matheus Baldi também se manifestaram a respeito do assunto. No sábado 25, a jovem divulgou uma carta. Vamos ler essa carta dela aqui, certo? Vou clicar aqui. A carta dela é essa aqui, ó. Vamos ler a carta dela, certo? Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo.
Sempre mantive a minha vida afetiva privada. Assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavorava e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma repulsiva, e de um trauma que sofri. Fui tocada, vou falar esse termo tocada para não falar o nome, certo? Relembrar esse episódio traz uma sensação de eliminação, porque algo se eliminou em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família, nem dos meus amigos. Estava completamente sozinha. Não, eu não fiz boletim de ocorrência, tive muita vergonha, me senti culpada. Tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse, mas não foi o que aconteceu. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. Tentei na medida do possível e da minha frágil capacidade emocional. Observe aqui que ela tomou a pílula do dia seguinte, segundo a carta dela, certo? Que é a que a gente deve confiar, que foi ela, a paciente que sofreu, certo? Essas coisas. E não a Tônia Fontinelli que a julga dizendo que ela não tomou a pílula do dia seguinte, que eu vou mostrar aqui a vocês. Mas preste atenção, vamos lá. As únicas coisas que tive foram forças para tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. E tentei, na medida do possível, dar minha frágil capacidade emocional. Segui adiante, me manter focada na minha família e no meu trabalho. Mas mesmo tentando levar uma vida normal, os danos do que aconteceu acompanhou ela. Deixei de dormir, deixei de confiar nas pessoas, deixei uma sombra apoderar-se de mim. Uma tristeza infinita que eu nunca tinha sentido antes. As redes sociais são uma ilusão e deixei lá a ilusão de que a vida estava ok. Enquanto eu estava despedaçada, somente a minha família sabia o que tinha acontecido. Os fatos até aqui são suficientes para me machucar, mas eles não param por aqui. Meses depois eu comecei a passar mal, ter mal-estar. O médico sinalizou que poderia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada, um mioma. Fiz uma tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Foi informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu, meu ciclo estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga. Naquele momento do exame me senti novamente eliminada, certo? Novamente culpada. Em uma consulta médica contei ter sido tocada por alguém sem querer. Eu expliquei tudo o que aconteceu. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sofrido um toque inesperado. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi mais uma série que eu sofri. De um mal que eu sofri, que aconteceu comigo. Gostaria que tivesse parado por ali, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de ter um bebê. Um bebê fruto de um toque inesperado, que me destruiu como mulher. Eu não tinha e não tenho condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo o que ela merece ter. Entre o momento que eu soube da gravidez e o parto se passaram poucos dias. Era demais para processar, para aceitar e tomei a atitude que eu considero mais digna e humana. Eu procurei um advogado e, conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. Passei por todos os trâmites, psicologia, Ministério Público, juiz, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que, pela própria lei, garante sigilo para mim e para a criança. A entrega foi protegida e em sigilo. Seu pai
e ou mãe não depende tão somente da condição econômica financeira, mas da capacidade de cuidar. Ao reconhecer a minha incapacidade de exercer esse cuidado, eu optei por essa entrega consciente e que deveria ser segura, certo? Eu vou estar lendo aqui. Bom, agora a notícia se tornou pública e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações mentirosas e cruéis. Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção, que não tem as lembranças de um fato tão traumático. E ela não precisa saber que foi resultado de um toque inesperável, cruel, como mulher. Eu fui tocada sem querer, primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente tocada sem querer por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. A verdade é dura, mas essa é a história real. Esse é a dor que me dilacera. No momento eu estou amparada pela minha família e cuidando da minha saúde mental e física. Minha história se torna pública. Não foi um desejo meu, mas espero que ao menos tudo o que me aconteceu sirva para que mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas pelas violências que elas sofram. Entregar uma criança em adoção não é um crime, é um ato supremo de cuidado. Eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. Com carinho, Clara Castanho. Essas foram as informações da Clara Castanho. E agora eu quero colocar aqui o julgamento da Antônia Fontinelli. Preste atenção. De uma atriz da TV Globo. Ela tem 21 anos de idade. Segundo ele, tudo que ele descobriu, os autos que ele tem, as informações do hospital, a enfermeira que ligou, enfim, um monte de coisas. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela. E segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho. Mandou dar o filho. Tira, quero nem ver. Prestem atenção nessa história. Prestem atenção nessa história. Léo Dias ligou para ela e falou para ela, olha, me explica isso, eu vou dar essa notícia. E ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse. E que isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. A religião dela não permite que ela abortasse. Mas a religião dela permite que ela pare uma criança e fala, não quero saber, não quero ver, tira de mim. E aí, a coisa que mais me doeu, eu falei, cadê essa criança? Pelo amor de Deus, se for o caso, eu crio, eu procuro alguém que queira criar essa criança. Essa criança não pode ser jogada fora. Segundo Léo Dias, a mãe sabe dessa história, que a mãe foi buscar ela no hospital. Aí eu fico pensando, se essa criança não foi encaminhada para uma adoção, para uma família decente, o negócio é bem complicado. Porque uma pessoa que pagou, segundo as informações, 50 mil reais para parir no particular, primeiro ela tem dinheiro, poderia criar essa criança. Segundo, se é vítima de um... Por que no dia seguinte não foi lá tomar providência para não deixar virar um feto, para não virar uma que é contra? Resumindo essa ópera, gente, resumindo esta ópera, cada um tem uma explicação. Mas na hora de abordar... Observa aí que a Antônia Fontinelli está dizendo que ela não tomou a pílula do dia seguinte. Já na carta a gente leu que a Clara Castanho tomou a pílula do dia seguinte, mesmo assim aconteceu. Bem, essa atriz jovem de 21 anos está sendo vítima de vários fatos aí. Primeiro, ela foi tocada sem querer pelo um sujeito aí que ninguém sabe quem é, certo? Ela foi vítima, certo? Ela descobriu que estava com um bebê inesperado. Se fosse essas feministas de esquerda, ia fazer o que com esse bebê? Ia
tirar esse bebê. E o governo ia aplaudir, como eu vejo muitos casos aí de pessoas jovens tirando um bebê por causa do toque inesperado de um sujeito que pegou a força. E o governo aplaude, o Brasil aplaude. Agora olha a atitude dessa mãe. Ela teve o bebê e sabendo que aquele bebê foi fruto daquilo e ela não tinha psicológico para aquilo, para criar a criança, ela doou para uma família poder criar. Eu levo isso como um ato de amor e de cuidado com a criança. Pelo menos ela não tirou a vida da criança. Segundo fato é esse aí, ela foi vítima, certo? 2 vezes. Foi vítima 3 vezes porque Léo Dias disse que não ia vazar e terminou vazando. Aí depois que vaza, aí chega na maior cara de pau e pede desculpa. Na realidade, esses jornalistas é assim, eles vazam para ganhar bem muita audiência e depois chega e pede desculpa, porque vazou, certo, as informações. E em seguida, a Antônia Fontinelli vem com a sua mentira, né? Disse que a menina não tomou a pílula do dia seguinte. Agora eu pergunto a Antônia Fontinelli, você tava lá, minha filha, no dia? Você tava lá no dia que ela tomou a pílula? Não tava, né? Então fecha a sua boca que é melhor. Fica julgando a menina falando coisas que não é verídica. A carta da paciente que sofreu os danos é que vale, minha filha. Que tava lá, que viu os fatos. É uma fonte secundária que eu li aqui. Uma fonte primária, certo? A sua fonte aí já é secundária, você já tá relatando. Mas eu li aqui uma fonte primária. A própria paciente que sofreu os fatos contando. Então, na minha opinião, você devia se apresentar aí pedindo desculpa, certo? A essa atriz aí que tá sendo vítima de todos os lados. Essa é a minha opinião. Graças a Deus que a criança tá com vida, graças a Deus que a criança vai ganhar uma nova família. Eu vou dar um exemplo aqui, veja a Titi, a filha do Bruno Galhaço. Ele foi pegar lá na África, vê a menina como é feliz. Por que o bebê da Clara Castanho não pode ser feliz também? Um casal aí de famoso pode adotar o bebê e ser feliz. Pode ser feliz também. Essa é a minha opinião, pessoal. Graças a Deus que a criança tá bem. Graças a Deus que a Clara Castanho tá bem. Agora, é uma hipocrisia do Léo Dias vazar o áudio e depois me pedir desculpa. Dizer que não vai vazar, vaza e depois pede desculpa. É uma hipocrisia. E é um julgamento terrível que essa Antônia Fontinelli fez aí contra essa menina. Mas que ele se pronuncia aí, né? Eu gostaria de trazer esse assunto aqui no canal porque foi um dos assuntos mais falados aí no dia de ontem. E eu gostaria de saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber a respeito desse assunto, tá ok? Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.